Olá meus amigos, aqui quem vos fala é o Engenheiro Marcelo, esse é o programa Regras de Bom Senso. No dia 14 de julho agora comemoramos o Dia da Liberdade de Pensamento. Nós estamos num país democrático, num país onde podemos nos expressar, podemos falar o que nós quisermos, podemos emitir opiniões e o pensamento que cada um tem na sua cabeça. Existem autores de livros infinitos no Brasil, livros evangélicos, livros espíritas, católico, ateu, livros até que ensinam mal no Brasil. Por quê? Porque existe um livre pensamento no Brasil. O Brasil vive uma democracia onde as pessoas podem se expressar, ter um pensamento livre para trazer à tona aquilo que bem entende. Nós temos que entender que o nosso pensamento, não pode ferir a liberdade do outro. Muitas vezes nós achamos que o nosso pensamento, porque é nosso, nós podemos expressar e com isso ofender a outra parte. Não, nós não podemos. O livre pensamento, ele está até o momento que nós não invadimos a liberdade do outro, o pensamento do outro, o direito do outro. Temos pensamento livre. Aqui no Brasil é uma terra maravilhosa. É uma terra onde as pessoas fazem piada com políticos, fazem piada com cristãos, padres, pastores, fazem piada com pessoas que têm problema de saúde, fazem piada da cor da pessoa, fazem piada do gênero, fazem piada de tudo. Aqui no Brasil as pessoas são livres. Só que temos que entender que essa liberdade de pensamento, ela tem que ser exposta até o momento em que a outra pessoa não seja ofendida. Há muitos anos atrás, nós assistimos exemplo, os Trapalhões. Os Trapalhões falavam de negro, falavam de pessoas mais gordinhas, falavam de homossexuais, falavam de todo mundo e ninguém achava ruim. Por quê? O momento era aquele que as pessoas tinham liberdade e falavam e a pessoa dava risada. Mas, dependendo da conotação, ofende. Então, o livre pensamento, você colocar, expressar o que você está pensando verbalmente, expressar o que você está pensando com gesto, você expressar o que você está pensando em um livro, em uma literatura, é salutar. Você pode fazer isso, nós todos podemos fazer isso. Só que temos que entender o limite de onde vai isso. Você tem uma liberdade para se expressar, para criticar um político, é bom, nós estamos em democracia. Mas se você fazer uso da sua liberdade de pensamento para que aquilo seja agressivo e criminoso, já não pode. Se você tem um amigo que você tem liberdade com ele, você pode se expressar, você tem livre liberdade de pensamento para expressar, mas ao contrário você não pode. Então tome o máximo cuidado quando você vai expressar o seu pensamento, tome o máximo cuidado quando você vai se dirigir a outra pessoa. Tenha consciência que a outra pessoa nem sempre vai aceitar aquilo que você está pensando, a forma que você está se expressando. O livre pensamento, ele tem que ser de uma forma coerente, tem que ser de uma forma legal. Agora, existe nicho de pessoas. Talvez aquela pessoa que está escrevendo um livro que você não concorde, que está expressando aquilo que ela pensa num livro que você não concorde, muitas outras pessoas vão concordar. Então, se uma pessoa fala de uma religião que não é tua, você pode não concordar. Então, mas você tem que respeitar, porque ela está falando para pessoas da religião dela. Se a pessoa escreve um livro técnico ou profissional e você não concorda, você não tem que agredir a pessoa, porque às vezes esse livro está sendo escrito para uma pessoa, para um profissional que é da área dela. Assim como a pessoa que tem livre pensamento na música. A pessoa tem livre pensamento, se expressa isso em música, em melodia, e dirige isso para o nicho de pessoas que gostam da música dela. Um exemplo, eu não gosto de certo tipo de música. Então as pessoas que escrevem certo tipo de música, eu não vou ouvir, mas eu não vou ficar criticando e xingando. Simplesmente não ouço. Tem pessoas que têm um livre pensamento e colocam em filmes, em novela, em desenho, e a única forma que a gente tem de não aceitar esse livre pensamento da pessoa, que onde você não concorda, é não assistindo, não lendo, não vendo, simplesmente ignora, porque o que ela está fazendo é para um outro nicho, não é para o nosso nicho. O meu nicho é diferente das pessoas. O livre pensamento de muitas pessoas compactua com o meu, mas o meu livre pensamento, as coisas que eu penso, as coisas que eu acho, talvez não seja condizente com outras pessoas, e às vezes ela não aceita o que eu estou falando porque eu não sou do meio dela, eu não sou do convívio dela. Então, nesse dia 14 de julho, que comemoramos o dia da liberdade de pensamento, nós temos que entender que a liberdade de pensamento, ela é salutar, ela tem que ter,
e nós não podemos ser castrados do nosso direito de pensar, de expressar o que nós estamos pensando. E a maior forma que a gente tem de expressar aquilo que nós estamos pensando é falando para as pessoas o quanto elas são importantes, que nós amamos elas, que elas são importantes para nós, para a sociedade, para Deus, e fazer a diferença. Então, se expresse, desde que o seu pensamento chegue até as pessoas, mas não fique sentido se aquelas pessoas que o seu pensamento foi expresso chegou, se ela não for de acordo com você, porque talvez não é interessante para ela, tá bom? Então esse é o meu recado, seja livre para pensar e se expressar, mas ame com palavras, ame com gesto, ame com as atitudes, e que todas as mãos louvem a Deus, porque essa também é uma livre liberdade de pensamento. Fica com Deus, Engenheiro Marcelo, o programa Regras e Bom Senso.